Era 3 horas da manhã quando o celular de Roberto tocou. Ele despertou sobressaltado, o coração acelerado. Quem ligaria a essa hora? Atendeu sem pensar. Uma voz rouca, quase metálica, anunciou friamente: Roberto, você morrerá em 7 dias, exatamente às 3 horas da manhã. Não desligue. O silêncio seguinte foi sufocante. Ele tentou responder, mas a chamada caiu. Assustado, olhou ao redor. A casa parecia envolta em um silêncio pesado, como se o mundo tivesse parado. Tentou se convencer de que era uma brincadeira cruel, mas o tom daquela voz soava real demais. E no fundo, algo nele sabia. Aquela ligação não era deste mundo. Na manhã seguinte, Roberto tentou ignorar o ocorrido. Foi trabalhar, contou para um colega de confiança que riu dizendo ser trote. No entanto, a sensação não passava. O relógio parecia zombar dele toda vez que se aproximava das 3 horas. Na segunda noite, não conseguiu dormir. E como se fosse um aviso, o telefone voltou a tocar exatamente no mesmo horário. Ele não atendeu, mas mesmo sem tocar, a tela mostrava número desconhecido 3 horas. Era como se o destino estivesse discando para ele. E no silêncio do quarto, Roberto jurava ouvir respirações ao fundo. Na terceira noite, exausto e com os nervos em frangalhos, atendeu novamente. A voz repetiu mais ameaçadora: não adianta fugir. O tempo corre. Se desligar, eu volto. Se não atender, eu espero. Mas quando chegar a hora, estarei aqui. Roberto sentiu o corpo gelar. O medo agora tinha raízes. Desligar parecia inútil. A cada chamada, a voz trazia detalhes da sua morte. Será rápido. Você não verá o amanhecer do 8º dia. A mente dele começou a quebrar. Não era apenas terror, era a certeza de que o inevitável já estava marcado. Roberto buscou respostas. Procurou um padre que o aconselhou a não dar atenção a forças obscuras. Foi a um centro espírita, onde lhe disseram que a ligação vinha de alguém do outro lado, cumprindo um chamado de passagem. A cada noite, as chamadas ficavam mais longas. Agora, a voz descrevia a casa, os objetos ao redor dele, até o medo estampado em seus olhos. Como poderia saber tudo aquilo? Roberto percebeu que não estava sozinho. Algo o observava de dentro da própria escuridão do quarto. Apavorado, decidiu se livrar do celular. Jogou-o em um rio. Mas naquela noite, às 3 em ponto, o telefone fixo da casa tocou. Atendeu com as mãos trêmulas. Achei que poderia me evitar, Roberto. Nada pode calar a morte. No dia seguinte, comprou outro aparelho com outro número. Mas na madrugada seguinte, o toque retornou. Não importava o aparelho, o chip, nem o lugar. O telefonema sempre encontrava o caminho até ele. E cada vez mais, a voz parecia estar dentro de sua cabeça. Roberto começou a contar os dias. Já se aproximava do 6º. Dormia de dia, acordava de noite, sempre em alerta. Ligou para familiares, pediu ajuda. Mas ninguém acreditava. Era como se fosse o único a ouvir aquele chamado. O relógio se tornara seu maior inimigo. Cada ponteiro parecia empurrá-lo rumo ao inevitável. A voz, cada vez mais íntima, dizia: falta pouco, logo estarei contigo. Era como se a morte tivesse marcado o encontro. E ele não tinha como desmarcar. Na penúltima noite, Roberto jurou ter visto sombras se moverem pelos cantos da casa. O telefone tocava, e mesmo sem atender, a voz ecoava pela sala, como se o som viesse de todos os cantos. As paredes tremiam, e as janelas mostravam reflexos de um quarto vazio, diferente do dele. Como se já estivesse do outro lado, em um lugar que não pertencia ao mundo dos vivos. A ligação não era apenas um aviso, era uma ponte para algo maior. Roberto sentia que cada chamada sugava sua vida pouco a pouco. Era o 7º dia. O relógio avançava cruelmente. Roberto tentou fugir para longe, mas às 3 da manhã, o telefone tocou em um orelhão solitário na estrada. Ele atendeu, sem forças para resistir. Está na hora.
Nesse instante, uma dor profunda atravessou seu peito. O corpo caiu de joelhos e a última coisa que ouviu foi a respiração pesada da voz. Mas antes de apagar, percebeu que o telefone ainda estava em sua mão, mesmo sem tê-lo tirado do gancho. Não havia como escapar. A ligação era o próprio destino. Dias depois, a polícia encontrou o corpo de Roberto na estrada. Nenhuma causa aparente de morte. Ao lado, um orelhão fora de uso há anos. Os jornais noticiaram como mais uma morte inexplicável. Mas a vizinhança começou a comentar. Outros também receberam chamadas estranhas. A maldição parecia escolher suas vítimas. O último telefonema era um eco que continuava, sempre buscando alguém novo para atender. E você atenderia uma ligação às 3 horas da manhã? E se essa ligação dissesse exatamente quando você vai morrer? A história de Roberto terminou, mas o telefone continua tocando. Quem sabe da próxima vez não seja você a ouvir o último telefonema. Se teve coragem de assistir até aqui, inscreva-se no canal Luzes das Trevas e atenda às próximas histórias. Mas cuidado, pode ser que uma delas esteja chamando por você.